Se o pregador tem consciência da sua missão, da importância da pregação, do poder e do efeito que a pregação pode causar nos seus ouvintes, ele deverá dedicar um bom tempo à sua preparação individual. Isso significa, primeiro, a sua preparação espiritual. Cultivar uma vida de comunhão com Deus. Viver uma vida de retidão, de santidade nos caminhos de Deus, em plena harmonia com Ele. Essa preparação é insubstituível. Nada mais pode tomar o seu lugar. Ao lado de cultivar a alma, o pregador também deve cultivar a sua mente. Ele deve ler bons livros de teologia, ele deve ter uma firme perspectiva da teologia evangélica e, se possível, um bom conhecimento das línguas originais para poder pesquisar nelas detalhes e nuances e, às vezes, até pontos importantes que nos escapam se nós apenas dependemos da tradução. Os antigos pregadores puritanos, eles gastavam longos períodos de tempo pesquisando, lendo, estudando a palavra de Deus, indo no original. Geralmente eles eram versados em grego, hebraico e latim, para que pudessem dar ao povo a expressão correta da palavra de Deus. Eles, é claro, favoreciam a pregação expositiva, ou seja, aquela pregação que consiste em expor aos ouvintes aquilo que o texto bíblico está dizendo. Existem outros tipos de pregação, como, por exemplo, a pregação tópica, em que a pessoa lê um texto da palavra de Deus, pega o tópico ao qual aquela passagem se refere, e aí então elabora a sua própria divisão e entrega a mensagem. Mas a pregação expositiva, ela tem como objetivo transmitir o que o texto está dizendo e até segue as divisões naturais do texto. E era esse tipo de pregação que era favorecida pelos puritanos e pelos reformados. Para fazer isso é necessário um alto nível de preparação, de estudo, de meditação, de trabalho duro, é claro, cercado, abençoado por uma vida de oração e de dedicação ao Senhor. Então, preparação. Agora nós temos que falar um pouquinho também da entrega do sermão. Notem que antes da entrega do sermão propriamente dito, da pregação propriamente dita, vem todos esses preparativos, todas essas pressuposições, porque a pregação não é um ato isolado, não é uma coisa que nós fazemos em separado daquilo que nós somos e daquilo que nós cremos. O ato de entrega, então, ele deve, seguindo essas pressuposições, essas preparações que eu mencionei, o ato da entrega deve ser a consumação de tudo o que nós fizemos. Nós devemos falar com consciência de que estamos falando, expondo a palavra de Deus, com seriedade, também com graça em nossos corações. Podemos utilizar-nos de métodos, de ilustrações, de histórias que venham aclarar o pensamento de forma que façam com que a transmissão dessas verdades se tornem facilmente captáveis. Agora, nunca, é claro, em detrimento do conteúdo, porque às vezes no afã de nos tornarmos fáceis de entender, ou então de tornar a nossa mensagem extremamente agradável, nós começamos a introduzir piadas ou histórias engraçadas ou ilustrações que em si mesmo não tem nada de mal, mas que acabam às vezes por desviar a atenção dos nossos ouvintes para as ilustrações em si, ao passo de que a verdade que nós queremos transmitir, a verdade do texto, acaba se perdendo entre gargalhadas e risos. Então, o pregador que tenha consciência do que é a pregação, de que ele está expondo a palavra de Deus, ele vai ser moderado e prudente na escolha das ilustrações, das histórias que ele vai usar, do humor, do grau de humor que ele vai empregar na entrega da mensagem. Ele deve entregar a mensagem com oração, em humildade, em plena dependência de Deus, buscando atingir a consciência das pessoas. E aqui é um ponto muito importante. Muitas vezes as pessoas, os pregadores, veem a mensagem, a pregação, apenas como uma forma de informar as pessoas a respeito das verdades bíblicas. Mas eu entendo que a verdadeira pregação, além de informar o intelecto, de trazer informações ao intelecto da verdade bíblica, ela visa também alcançar as emoções do ouvinte e principalmente a sua vontade. É dirigida à vontade do ouvinte e com o objetivo de
com a ajuda do Espírito Santo, fazer com que ele se volte para Cristo, creia em Cristo e voluntariamente abrace a sua mensagem. É uma mensagem voltada para a consciência dos ouvintes. Nós queremos que os nossos ouvintes saiam do ambiente de culto ou do local onde a pregação foi feita, tendo convicção de que ali foi confrontado com a verdadeira palavra de Deus, que foi desafiado, que foi encorajado, que foi estimulado, que foi consolado, enfim, a pregação visa as consciências, o coração, a vontade, é claro, tudo isso passando pelo intelecto. Mas não acaba aí também. Uma vez que a mensagem foi entregue, eu acredito que agora vem o período em que nós temos que orar pelo que foi dito. Eu penso que é muito importante que, após havermos pregado a mensagem de Deus, nós gastemos algum tempo orando a Deus pelos nossos ouvintes, orando para que a palavra que foi pregada, ela produza efeito nos corações, para que o Espírito de Deus opere no coração dos ouvintes, que traga aos ouvintes a fé em Jesus Cristo, porque nós sabemos que, apesar de todos os nossos esforços, realmente é o Espírito de Deus que haverá de fazer com que a pregação seja eficaz. Se seguirmos esses princípios, tenho certeza que o Espírito de Deus haverá de usá-los na conversão de pecadores